Olá, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar a função filtrar, mas juntamente com o Visual Basic, para dar aqui um toque especial à função filtrar. Então, quando utilizamos a função filtrar, tipicamente estamos a filtrar dinamicamente os dados de uma base de dados. E quando queremos utilizar esta lógica, é para extrairmos informação sobre algum critério. Essa informação que é extraída, tipicamente está numa folha à parte, por exemplo. O que significa que essa folha à parte pode ser exportada para dar um relatório ou para apresentar um relatório diferente. Então é isso que eu quero mostrar-te neste tutorial hoje. Ou seja, para além de utilizarmos a função filtrar, que é uma função que eu já falei várias vezes em vários vídeos, quero depois pegar diretamente nessa função filtrar e aplicar logo um report, extrair um PDF para cada resultado de uma filtragem, está bem? Este cenário também foi-me colocado numa questão de uma ação de formação, por isso já sabes, se tiveres alguma questão, alguma dúvida, algum tema que gostasses de ver explicado, coloca nos comentários essa informação que eu tentarei fazer um vídeo ou um artigo sobre isso, ok? Então vamos passar para o ecrã para eu te mostrar como é que se faz esta lógica da função filtrar com o VBA para exportar em PDF. Muito bem, já estou então aqui no nosso ecrã e neste ecrã tenho aqui uma tabela, esta tabela também já utilizei em vários cenários e a lógica é, podes ver aqui por exemplo as marcas, que é um bom critério para nós podermos fazer um relatório por cada marca, ok? Então a primeira coisa que eu vou começar por fazer é definir uma tabela. Porque é que vai ser útil criar aqui uma tabela? Porque se eu tiver novas marcas, se tiver novos valores, vai ser tudo dinâmico e vai ser tudo automaticamente definido para poder escolher também a marca. Então, em primeiro lugar, vamos inserir uma tabela. A tabela vai ser criada e vou ter então os cabeçalhos e a minha tabela vou já começar por dar aqui o nome de marcas, ou seja, é a tabela das marcas. Outra questão que eu quero, e uma vez que esta folha é só a base de dados, o relatório vai ser colocado noutra folha, posso colocar também já aqui as colunas auxiliares que eu vou precisar para os meus dados. E então, a coluna auxiliar vai ser aqui a marca, basicamente, mas até não preciso ter aqui a indicação da marca, até por causa do meu ciclo, que eu vou criar um ciclo, por isso não vale a pena pôr aqui a marca, quero só mesmo a listinha com as marcas. Então, função exclusivos, útil para criarmos então uma lista exclusiva com os nossos valores. Então eu vou selecionar aqui exclusivos das minhas marcas e da marca, e tenho então aqui as várias marcas. Significa que se eu tiver um novo registro para uma nova marca, este valor vai ser automaticamente associado e por isso é que eu tenho a tabela, ok? Basicamente é só essa lógica para podermos utilizar a tabela para termos aqui a nossa lista. Então, agora eu vou já criar a página do relatório e a página do relatório vou fazer aqui um copy para copiar o cabeçalho, vou criar aqui uma nova página, esta página chama-se relatório, ok? E vou colocar o relatório mais ou menos aqui assim, não interessa o sítio específico. E vou então colocar aqui os meus valores para o meu relatório. E vou precisar, provavelmente, se calhar aqui um bocadinho mais de espaço, porque no meu relatório vou colocar aqui dados extraídos da marca selecionada. Ok? E aqui é que eu vou colocar a marca. Eu vou só colocar aqui uma cor para podermos ver bem. Porque eu quero que a marca seja colocada aqui, mas vai ser um valor que vai ser apresentado. Então vamos lá, vamos ter a função filtrar, ok? A função filtrar, como já falei algumas vezes, mas recuperando aqui a lógica da função filtrar, temos a nossa matriz. A nossa matriz é a nossa tabela das marcas. Na nossa tabela das marcas, o critério que eu quero incluir vai ser baseado no campo da marca, ou seja, a primeira coluna. Então vou voltar às marcas. E nas marcas vou escolher a coluna da marca, ok? E uma vez que para já o primeiro resultado que vai aparecer não vai ter dados porque eu não tenho nada colocado na minha célula D2, eu vou colocar aqui a indicação sem registros, ou sem dados, como quiseres, sem registros, para poder ter então os nossos valores, ok? Então, e falta aqui um pormenor importante, né? Quando a marca é igual à marca da célula D2, como é óbvio. Porquê? Porque eu tenho que dar a minha indicação da célula e por isso é que eu vou ter ali a parte do sem registros. Então, tabela marcas, quando a coluna da marca tiver um valor igual à célula D2, que neste momento não tem nenhum valor, e por isso é que temos aqui sem registros. Repara que o erro é diferente, ok?
Agora tenho aqui 100 registros. Mesmo que eu não tivesse aqui a indicação sem registros, aparecia a indicação do erro de cálculo e não o erro de valor. O erro de valor é que me permitiu detectar, me esqueci de colocar a célula com o valor para eu poder ter o registro. Bom, então a título de exemplo, se eu colocar aqui New Balance, ok, eu tenho então aqui as marcas a aparecerem e por isso o valor que eu tenho é direto, mas eu quero que este valor seja preenchido com um ciclo, seja preenchido com um VBA. E é essa parte que eu agora vou tornar a lógica dinâmica e não só, para obviamente exportar o relatório. Então como eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, não quero estar a selecionar aqui uma marca e print, selecionar uma marca e print, estás a ver? Essa é que é a parte dinâmica e a parte em que vamos ter a lógica ter uma rotina, é para isso que serve, para eu não ter que repetir o processo várias vezes. Ok, então vamos lá a isso. Programador, Visual Basic, e vou colocar a minha janelinha do Visual Basic aqui disponível, e a primeira coisa que vou fazer é inserir um novo módulo, Insert Módulo, ok? E esse módulo vou-lhe chamar Sub Exportar para PDF. Pronto, pode ser, ok? Então, primeira coisa que vamos ter que definir, variáveis. Quase todo o código VBA tem variáveis. Então vamos ter uma variável para identificar a célula que eu vou correr ao longo de uma iteração. Essa iteração vai ser feita num intervalo de células, que é o intervalo das marcas. Então vamos ter dim célula, as range e dim intervalo as range. Ok? Vamos ter uma para identificar a célula, uma variável, e outra para identificar o intervalo. Mas vou querer outra variável, esta é opcional também, que é a variável do caminho, as string. Porquê? Quando criamos o PDF, dizemos onde é que vamos guardar o PDF e esse caminho pode especificar o caminho. Se não especificares nada, ele vai ser guardado no mesmo caminho onde tens o teu fecheiro. Mas às tantas podes querer outro caminho qualquer e sempre que queiras alterar este caminho, se tiver uma variável é muito mais fácil do que estares a alterar o caminho no código todo. Eu só vou utilizar o caminho uma vez, mas se utilizasse o caminho várias vezes, obviamente podias ter aqui esse caminho a ser alterado várias vezes e então a variável dá jeito nesse aspecto, ok? Então, temos as nossas variáveis. O próximo passo é definir então os valores para essas variáveis, ok? Então, eu vou começar por ativar a minha folha 1, ou seja, porquê a minha folha 1? Porque é aí onde estão os dados que eu preciso recolher para as minhas variáveis. Ok, então, depois que estamos na folha 1, obviamente eu vou buscar então agora os valores para o meu intervalo. Então vou começar com a expressão set e vou definir então o meu intervalo, que vai ser basicamente igual ao range, mas este range, repara, idealmente eu convém estar definido na folha 1, por isso vamos então à folha 1, porque se eu tiver noutra folha qualquer, e neste caso tenho a folha 1, mas se eu tiver no relatório, esse intervalo vai tudo até cá em baixo, também por isso convém estar na folha ativa. Então, vamos lá colocar folha 1, range, e vamos começar com a célula I3, e vamos até ao range da mesma célula I3, e como a nossa lista tem sempre os valores corridos, vamos fazer então o AND e vamos fazer o Excel down, ok? Pronto, então vamos só confirmar aqui, se eu pesquisar na folha 1 este intervalo, ou seja, se eu pesquisar aqui, ou for à immediate window para saber qual é que é este intervalo e buscar o seu address, os valores que eu tenho é da célula I3 à célula I8, que é aquilo que eu quero, ok? Por isso, está perfeito, mas atenção à folha, por isso eu estou sempre a ir buscar aqui a folha 1, que é a folha auxiliar. Então já temos o nosso intervalo definido. Agora, vamos lá definir também o caminho. O caminho vai ser igual, e eu vou escolher a opção This Workbook Path, ou seja, vou buscar o caminho do livro onde eu estou a guardar as coisas. Significa que vai sempre ser naquele espaço ou naquele caminho que eu vou definir, obviamente, e depois vou fazer aqui uma interação, ou seja, uma concatenação de strings para podermos definir os nossos valores. Agora, outra questão opcional que não precisas de fazer. Imagina que eu quero já configurar a minha página para ficar com o aspecto que eu pretendo. Então vamos definir aqui, por exemplo, vamos fazer aqui um construtor with e vamos aqui à folha 2, porque é na folha 2 que eu quero definir as minhas opções, e vou fazer aqui um page setup e vou fazer aqui um end with, ok? E então, dentro da minha folha 2 e da configuração da página, vou definir a minha print área.
E o que é que eu vou colocar aqui na minha print área? Vamos ver mais ou menos um intervalo. Eu diria que pode ser desde a célula A1 até a H20, por exemplo. Ok, acho que é suficiente. Então vamos colocar desde a célula A1 até a H20, ok? Isto, idealmente, vamos colocar aqui o intervalo sempre trancado, para podermos ter a nossa área de impressão. Outra coisa que eu quero definir, orientação. Neste caso, eu vou colocar aqui uma orientação para landscape, porque a minha tabela pode ser mais horizontal, ok? E depois vamos também colocar, alinhar ao centro, center horizontal, para podermos ter a minha área de impressão centrada na folha, e o center vertical, ou center vertically também, para true, ok? E então, esta é a parte em que definimos aqui a nossa configuração da página, mas podias configurar a página à parte e ficar já definido ou pré-definida a configuração. Muito bem, então agora é que vem a parte importante, que é o ciclo. Por isso vamos fazer aqui um for each e vamos fazer para cada célula, a nossa variável célula, no nosso intervalo, in intervalo, ok? Next célula, ok? E o que é que vamos fazer para cada célula? Basicamente vamos buscar a nossa folha 2 e vamos buscar o nosso range e vou confirmar em que intervalo é que eu coloquei, range D2, ok? Então, o meu range D2, que é o sítio onde vai aparecer o critério para o meu filtro, vai ter então o valor daquilo que eu tiver na minha célula, que é a minha variável, para não haver aqui erros. Vamos lá colocar aqui o valor certinho da célula, value, ok? Então, sempre que eu fizer uma interação na minha lista, basicamente ele vai buscar o primeiro valor e coloca na célula D2. Segundo valor, célula D2. Está a fazer o filtro de uma forma dinâmica. Mas o que eu quero fazer agora também é na folha 2, e podíamos colocar o i de folha 2, como é óbvio, mas aqui vamos só fazer o export as fixed format. Vamos escolher aqui a opção PDF e vamos colocar aqui o file name. O que é que vamos colocar no file name? Vamos definir o nosso caminho, ok? Mas o nosso caminho vamos juntá-lo com o i comercial, barra, vamos colocar aqui uma barra para separar o meu caminho com o valor da minha célula e o texto que ela tiver. Ou seja, se a primeira célula tiver New Balance, o fecheiro vai se chamar New Balance PDF. Se tiver qualquer coisa, vai se chamar esse nome barra PDF ou ponto PDF. E temos então a nossa célula definida. Por isso, teoricamente, a função está a funcionar. A função e a rotina. Mas vamos lá colocar aqui um botãozinho para terminarmos aqui a nossa rotina. Programador, vai ser um botão simples também. E esse botão vou-lhe chamar exportar, ok? Exportar para PDF. E vamos colocar aqui exportar, ok? Bom, quando eu estou a fazer os vídeos, isto está a ser feito no momento, por isso não estou sempre a verificar se o código está bem feito, deves sempre verificar se o código tem alguma falha, e então fazer o F8 para ir fazendo, mas vamos lá, exportar. Ok, ele já está definido tudo e teoricamente na minha pastinha temos então cada valor para os nossos dados, ok? Como podes ver o relatório não tem assim nada de especial, é só para ver o PDF, dados extraídos na marca selecionada, ISMA e temos a marca. E então temos um para cada situação ou para cada marca que eu possa ter na minha tabela, ok? Então vou só apagar isto para te dar uma resposta diferente, que é, faz conta que agora eu tenho uma nova marca aqui colocada. Então vamos lá, vamos criar aqui uma nova marca, essa nova marca vai ter aqui só alguns valores, não interessa, ok? Nova marca. Essa nova marca aparece aqui, significa que se eu chegar ao meu relatório e pedir para exportar outra vez, ok?
devo ter então na minha pasta dos ficheiros onde eu gravei, que é o mesmo caminho dos meus ficheiros. Vou só aqui rapidamente aos tutoriais, exportar para PDF, ficheiros, nova marca. Estás a ver aqui nova marca? Duplo clique, há de ter 2 registros na exportação. E são efetivamente os 2 registros que eu coloquei. Então, como podes ver, neste caso juntar sempre um bocadinho de VBA à lógica das funções que tu aplicas, esse é o princípio para criares boas rotinas para coisas simples que fazes no teu dia-a-dia, ok? Então, como podes ver, neste cenário foi muito fácil implementar a lógica com a função filtrar. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de colocar um like. Se achares que pode ser útil para alguém, não te esqueças também de partilhar. E se ainda não subscreveste o canal, clica no sinal ou no sininho das notificações e no botãozinho para subscrever, para poderes ter acesso então aos próximos vídeos que eu vou fazendo todas as semanas, ok? Vemo-nos então em breve num próximo vídeo. Até lá!